separada, né? De maneira diferenciada. Então, quando eu tenho adjetivo, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Mas quando eu tenho verbo, e eu vejo que esse verbo vai ser posto depois de um sujeito composto, aqui ó, um núcleo aqui, outro núcleo aqui. Ele é obrigado a ter plural. Então, eu seria obrigado a falar o quê aqui, ó? Faltavam. Caso meu verbo seja colocado antes, caso eu faça um deslocamento, eu retire a estrutura da ordem canônica e coloque em uma ordem inversa. Então, eu diria assim, ó, faltavam cadeira e banco. Ou seja, se meu verbo vem colocado depois, ele é obrigado a ter o quê? Plural. Se o meu verbo vem colocado antes do sujeito composto, aqui ó, um núcleo aqui, outro núcleo aqui. Se o meu verbo vem colocado antes do sujeito composto, ele pode ter plural ou concordar com o mais próximo, ok? Com o mais próximo. Ele pode concordar com o mais próximo. Por exemplo, eu poderia falar assim, ó, faltava. Por que eu poderia falar faltava? Eu poderia falar faltava para combinar com cadeira, que era mais próximo. Faltava cadeira e banco. Então, vamos lá compreender. Se meu verbo é colocado depois, ele é obrigado a ter o quê? Plural. Se ele vem colocado depois de um sujeito composto. Se ele vier colocado antes, ele é obrigado a ter plural ou pode concordar com mais o quê? Próximo. Como o núcleo mais próximo estava no singular, ele se manifestou no singular. Então, vamos pensar aqui, ó. Essas são as 3 regras mais frequentes dentro do critério de concordância verbal na FCC. Então, quando a FCC falar sobre concordância, ela vai usar essas 3 regras em linha de frente, que é o emprego do se, termo partitivo mais determinante no plural e esse sujeito composto, o deslocamento do verbo sendo colocado depois ou antes, como que ele funcionaria em relação a esse sujeito. Uma outra coisa que a gente tem que conversar é sobre o emprego de crase. Tenham muito cuidado na regência como um todo com o emprego da crase. Como assim, Jacira? Por que o emprego da crase é importante para a gente no que diz respeito à FCC? As crases que geralmente a FCC que ela aborda de uma maneira mais assim pesada, que ela consegue, as questões que ela consegue abordar de uma maneira mais forte, são aquelas que contemplam assim, ó, por exemplo, ela pergunta, mantém-se correção gramatical e sentido original caso a crase seja retirada em. Então, ó, vamos pensar aqui, ó, mantém-se correção gramatical. Então, se ela só perguntar assim, mantém-se correção gramatical, ok? Nos casos em que a crase pode ser retirada. Eu tenho que tomar muito cuidado com as crases que são facultativas. Porque ela monta muito enunciado, ela trabalha muito enunciado com esse tipo de crase. Ela vai lá e fala assim, ó, mantém-se correção gramatical e mudança de sentido original, caso a crase seja retirada em. Então, o que ela está me perguntando? Uma crase facultativa, concordo? Ou seja, como é que eu vou manter correção gramatical? Se eu colocar a crase, se eu retirar a crase, gramaticalmente estará o quê? Correto. A relação estará correta. Mas vai haver uma mudança de quê? De sentido. Sempre? Não. Olha lá o critério que a gente tem que adotar. Olha como é que a crase ela é conflituosa para a gente. A crase, no critério de regência, que é um item que a FCC colocou lá no nosso edital, a gente vai observar o seguinte. Existem 3 regras facultativas de crase. Três regras que são facultativas. Quais são essas regras? Pronome possessivo feminino, né? Pronome possessivo feminino, ok? Ela joga uma outra regra que é diante da palavra até. Diante da palavra até. E no que se refere a nome próprio feminino. Ok? Então, ela apresenta, a gramática como um todo apresenta esses 3 casos que são facultativos de crase. Então, esses 3 casos são casos facultativos de crase.
eu tenho que entender o seguinte, esses dois casos aqui, ó, tanto para o nome possessivo feminino, com ou sem a crase, o sentido é igual. Diante da palavra até, com ou sem a crase, o sentido é igual. Nesse caso aqui, quando eu trabalho nome próprio feminino, com ou sem a crase, gramaticalmente eu tenho algo correto, mas o sentido é diferente. Já, Ciro, como assim o sentido é diferente? Porque quando eu coloco assim, ó, quer ver, ó? Deram a Laura o convite. Por incrível que pareça, o sentido é um. E deram a Laura, retirando aqui a crase, o sentido é outro. Aí vocês vão me perguntar assim, Jacira, mas espera aí, não é uma crase facultativa? Diante do nome próprio feminino, eu posso colocar a crase como eu posso retirar, não é? Não é facultativo o critério? Então, gramaticalmente eu tenho algo correto aqui? Gramaticalmente sim, está correto aqui. Gramaticalmente sim, também está correto do lado de cá. Mas existe uma regra na língua portuguesa que fala o seguinte, nome próprio de pessoa dispensa artigo, ok? Então, nome próprio de pessoa não precisa ser apresentado com artigo. Então, por exemplo, caso eu queira entender que esse é apenas a preposição, quem dada algo a alguém, eu poderia entender que esse é apenas uma preposição, sem o menor problema. Por quê? Existe a regra lá que fala o seguinte, nome próprio de pessoa dispensa artigo. Por que nome próprio de pessoa dispensa artigo? Porque ele já tem no seu interior um si de individualismo, um si de individualizante. Então, nome próprio de pessoa não precisa de artigo. Mas caso o artigo apareça, então o artigo vai denotar familiaridade, a proximidade. Então olha lá. Quem dá algo a alguém. Esse é a preposição para cá, como é para cá, concordo? Quem dá algo a alguém. Só que nesse caso aqui, Laura recebeu um artigo a, não recebeu? Então significa que essa Laura aqui, ela é o quê? Familiar. Essa Laura aqui é uma Laura o quê? Conhecida. Nesse caso aqui, quem dá algo a alguém. Concordo que eu não coloquei o artigo, eu não inseri o artigo, tanto é que eu não inseri que eu não coloquei a crase. Significa que essa palavra aqui não é familiar. Ou seja, existe uma mudança de sentido. O que a gente tem que tomar cuidado então na FCC? Quando a FCC diz correção gramatical, gramaticalmente tanto essa estrutura está correta quanto essa. Mas semanticamente o sentido dessa unidade é um e o sentido dessa unidade é outro, né? Tomar muito cuidado no que diz respeito à regência com outros verbos também. Vamos lá lembrar, não existe implicar em. O verbo implicar, ele tem dois sentidos viáveis na nossa gramática como um todo. Existe o sentido ser chato, ser ranzinza, e aí a regência seria quem implica com algo ou com alguém. Existe o sentido de implicar no sentido de acarretar. Então, por exemplo, não vou falar implica em. Essas relações implicam em análises mais aprofundadas. Eu diria o quê? Essas relações implicam análises. Ele não pode ter o em. Nem em, nem na. Outro verbo que a gente tem que tomar cuidado na relação de regência é com o verbo preferir. Quem prefere uma coisa em relação a outra. Não existe do que. É o a que eu vou colocar no lugar. Quem prefere uma coisa em relação a outra. Mas eu também tenho que me recordar de que quando eu vou lá e tiro o do, coloco lá, do que? Prefiro água do que café. Já está errado, concordo? A preposição já não seria essa. Então, eu tiro essa estrutura do que e no lugar do que eu coloco a. Joia. Quem prefere uma coisa em relação a outra. Porém, eu tenho que observar que esse verbo, ele não pode receber articuladores semânticos. Por exemplo, prefiro muito mais água do que café. Prefiro mais. O verbo preferir, ele já tem um sentido absoluto. Então, quem prefere uma coisa em relação a outra. E tudo aquilo que se diz como parâmetro de referência já está aqui no auge. Pensa assim, não existe uma preferência que seja maior do que a outra. Quando a gente vai para uma fila de banco e a gente observa que existe lá um caixa destinado ao que a gente entende que são as preferências, concordam? Constituídas e tal. São as preferências sociais. Gestantes, lactantes, deficientes, idosos e tal.
Essas 5 preferências, quando elas chegam juntas, quem que tem uma preferência maior do que a outra? Ninguém. A preferência entre elas é uma preferência o quê? Igual. Não existe ali dentro quem tem uma preferência a mais do que a outra. Então, é um verbo que eu não posso usar articuladores de sentido como prefiro muito mais, prefiro menos. Então, geralmente, a FCC coloca o A certinho lá dentro, porque quem prefere, prefere uma coisa em relação à outra, mas ela ocasiona erros em outras partes. Por exemplo, prefiro muito mais água a café. Aí o aluno vai lá e olha o A e fala, tá correto, tem um A. É o A que é a preposição mesmo desse verbo. Mas o problema não foi o A, o problema foi o quê? Muito mais, muito menos, né? Outra coisa que a gente tem que conversar nesses 50 minutinhos, né? É que existe, na realidade, um outro tipo de cobrança na FCC, que é quando ela pergunta se a vírgula altera o sentido. Tenham cuidado com as orações adjetivas. Geralmente ela te pede para inserir uma vírgula antes do que, tirar uma vírgula antes do que, ok? Observa sempre o seguinte, esse que, se ele funcionar como um pronome relativo, de maneira geral, as orações adjetivas que são trabalhadas por vírgula são orações adjetivas explicativas. E as orações adjetivas que são trabalhadas sem vírgulas, elas são restritivas. Então, quando a FCC te pergunta sobre mudança de sentido ocasionada pela pontuação, uma mudança de sentido ocasionada por pontuação, geralmente ela vai trabalhar com as orações adjetivas, inserindo uma vírgula antes do que, retirando uma vírgula antes do que. Aí ela vai te perguntar se gramaticalmente a inserção dessa vírgula se dá de maneira correta, ou a supressão dessa vírgula se dá de maneira correta. Gramaticalmente, sim. Mas ainda, além de tudo, eu tenho que lembrar que haverá mudança de sentido. Então, geralmente, no enunciado, ela coloca assim, ó, mantém-se correção gramatical e sentido original. Tem que tomar cuidado porque ela está te fazendo 2 perguntas numa questão só. Gramaticalmente, você pode pôr e retirar a vírgula, mas semanticamente vai haver mudança de sentido, né? Com a vírgula tem uma estrutura explicativa e sem a vírgula a estrutura é o quê? Restritiva. Outra coisa que a gente vai ter que conversar aqui e observar. Tenham cuidado com aquelas questões que ela fala assim, ó, assinale a opção que o verbo apresente mesmo tipo de complemento verbal. Tenham cuidado porque geralmente ela mistura na cabeça do aluno algumas coisas. Geralmente ela mistura objeto indireto com adjunto adverbial, com adjunto nominal. Uma das dicas que eu ensino muito aos alunos de uma maneira geral é o seguinte, objeto não restringe. Se você observar que aquele item, mesmo ele estando preposicionado, mesmo ele estando com carinha de objeto indireto, se porventura ele restringir, especificar, caracterizar, ele não pode ser objeto, porque não é parâmetro do objeto especificar ou caracterizar, esse é parâmetro do adjunto adnominal, ok? Se você observar também que aquele item preposicionado deu ideia de algo, deu ideia de tempo, deu ideia de lugar, deu ideia de modo, não pode ser objeto. Então fiquem atentos porque a FCC mistura o objeto indireto com a adjunto adverbial e com a adjunto nominal. Se a estrutura veio preposicionada restringindo o nome, ela não pode ser um objeto. Se a estrutura veio preposicionada dando ideias de circunstância, ideias de tempo, ideias de lugar, ideias de modo, não pode ser um objeto também, ok? Tem que ser um adjunto adverbial, não tem escolha. Mesmo que haja uma regência, por exemplo, quem chega a algum lugar. A menina vira e fala assim, ó, cheguei ao porto, chegarei ao porto. Jacira, ao porto é um objeto indireto, porque quando eu fiz a regência, deu lá assim, ó, quem chega a algum lugar. Peraí, houve a regência, mas essa regência ela foi manifestada não para introduzir um objeto indireto, ela foi manifestada para introduzir um adjunto adverbial de quê? De lugar. Então tenha um pouquinho de cuidado, porque algumas construções elas são relativas de regência, elas são feitas na regência, mas elas são feitas para restringir, elas são feitas para circunstanciar, para dar ideias de circunstância, e tudo aquilo que restringe e de alguma forma dá ideia de circunstância não pode ser objeto. Beleza? Pessoal, espero ter contribuído com a aprovação de vocês. Desejo que vocês tenham sucesso na prova. Desejo que vocês tenham calma para conseguir enxergar todas as questões a serem marcadas. Um beijo imenso e muito, muito sucesso. Tchau, tchau.